Olá para todos! Vim falar um pouquinho hoje sobre os benefícios do Pilates para as gestantes. Então, por que é tão importante a gestante fazer a prática de Pilates? Primeiro, a prática de Pilates ela é livre de qualquer tipo de risco para a gestante. Claro que ela tem que ter a liberação do médico ou com o consentimento médico para ela estar fazendo. E o que a gente trata durante as aulas de Pilates? As gestantes, quando elas ficam grávidas, no caso, né? O que acontece? Elas têm várias alterações no corpo e uma delas é a postura. Então, elas ficam um pouquinho mais suscetíveis a ter dor lombar e dor cervical, por causa do aumento da barriga, né? Com o tempo. E o aumento das mamas também, que deixam elas ficar um pouquinho mais protusas para frente. Então, o Pilates, primeiramente, ou não tem uma ordem, na verdade, mas eu vou enumerar aqui. Então, primeiramente, seria para tratar a postura dessa gestante. Para ela ter uma gestação mais confortável e sem dores. Sem dor lombar, sem dor cervical, né? Segundo, a retenção de líquido. Geralmente a gente vê muita gestante reclamando que fica inchada, e isso é comum, tá? Então, o fortalecimento dos músculos vão ajudar essa gestante a reter menos líquido e também melhorando a circulação sanguínea do corpo dela e automaticamente o linfático também. Um ponto muito importante que a gente aborda dentro das aulas de Pilates é a preparação do períneo, né, para o parto e para o pós-parto também. Então, mas eu vou fazer, a pessoa pensa assim, vou fazer cesárea, então não tem problema, não preciso fazer nada. Não, a gente tem que pensar no pós-parto também. O nosso períneo, que é aquela região ali embaixo, né, onde ali sai o xixi, ele vai ficar 9 meses empurrando, né? O bebê vai ficar empurrando esse períneo para baixo. Então, aquele períneo que estava assim, vou fazer, né, ilustrado assim, mais ou menos. Então, aquele períneo ele vai começar a ficar fraco. Por quê? Porque aquele bebê vai pesando. Um bebê que pesava gramas, depois vai pesar 3 quilos. Então, aquela musculatura ali, ela vai ficar fraca. Então, a gente tem que fortalecer esse períneo para um pós-operatório também. Além de o pós-operatório, essa musculatura forte pode ajudar na hora do parto. O que acontece? A mãe vai ter mais consciência do corpo. Então, quando o médico disser expulsa, ela vai mais ou menos entender o que é expulsa, o que é contrai, o que é relaxa. E se aquela musculatura tá ali mole, né, caidinha lá mole, não vai ter força. Então, a musculatura do períneo é igual a uma musculatura de braço, uma musculatura de perna, tá? Então, o que acontece? A gente tem que deixar eles fortes para na hora do parto e para o pós-parto. O que acontece muito frequente é a incontinência urinária. Então, depois que ganha o bebê, fica aqueles capezinhos de xixi. Mas só acontece quando eu rio muito. Gente, não é normal, tá? Acontece quando eu corro. Não é normal. Mas eu só saio correndo às vezes, então assim, não me incomoda. Aquele escape de xixi dá para reverter, tá? Então, o que acontece? Às vezes é normal, no comecinho ali, às vezes tem um pouquinho de escape de xixi, mas ele tem que parar. Mas geralmente pode não acontecer, tá? Então, o que a gente trabalha muito é esse fortalecimento do períneo, para a hora do parto e para o pós-parto também, certo? Além de, falando do pós-parto, aquela mãe que tava ali a gestação inteira, cansadinha, as que não fazem pilates, elas às vezes vão estar mais cansadinhas. E as que fizeram pilates, elas vão estar mais dispostas, com os músculos mais fortes. Então, elas vão conseguir carregar mais o bebê, vão se sentir mais ágeis, ou vão se sentir mais fortes, tá? Então, a gente vai preparar esse corpo para depois, que não é fácil, né? O depois dessa gestação. Então, além de trabalhar períneo, trabalhar postura, a gente tem um momento de relaxamento para realmente essa mãe estar se conectando com esse bebê. Então é muito legal isso. É um tempo que elas tiram para elas, né? E para o bebê. Então é muito legal essa interação de passar a mão, de realmente ficar conversando com ela, com o bebê ali. É muito legal. É um cuidado a mais que a mãe tem com ela. Porque hoje em dia o mundo está muito corrido, então a gravidez está ali mais uma coisinha na rotina dessa mãe, dessa mulher. Então essa uma horinha serve para quê? Para aquela mãe realmente se conectar com ela mesma e com o bebê,
tá? Então, é bem legal, gente. Quem tiver alguma dúvida, pode deixar aqui uma perguntinha aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, também comenta aqui embaixo. Vou ficar bem feliz em saber se eu contribuí com as dúvidas de vocês, tá? Um beijão, até a próxima!